Conexões de hoje traz a terceira entrevista com os candidatos à Prefeitura de Goiânia. E seguindo a ordem alfabética, o entrevistado de hoje é o candidato José Neto, do PPL. Mas antes, você confere mais um quadro Conexão Cidadã. Acompanhe. O sistema chamado bicameralista, que há nos Estados Unidos, que há na Inglaterra e que foi, digamos, implementado no Brasil, é bastante polêmico. Por quê? Muitos dizem que, com uma Câmara Federal composta por representantes do povo, mais próximos dos cidadãos, e depois um Senado composto de poucos representantes, o que haveria, na verdade, seria uma casa de vetos, uma casa em que pequenas oligarquias, os senadores, controlariam decisões mais populares, as da Câmara. Há, por outro lado, quem entenda que não, que é bom que haja o Senado, porque ele reforçaria a democracia, tendo em vista que ali os interesses dos estados, das localidades, poderiam ficar mais nítidos. Então, tem gente que diz que a Câmara representa o povo diretamente e o Senado representa as localidades, os estados. Na teoria democrática, a maioria dos pesquisadores, dos professores, tende a acreditar que o Senado é historicamente uma casa mais conservadora, mais oligárquica, mais distante dos interesses do dia a dia da população, seja na Inglaterra, seja nos Estados Unidos, seja no caso brasileiro. José Neto é formado em Direito. Foi diretor da União Nacional dos Estudantes de 2005 a 2009 e atualmente é presidente estadual do PPL. José Neto é o terceiro candidato à Prefeitura de Goiânia a ser entrevistado pelo Conexões. Olá, José Neto, Conexões agradece a sua presença. Olá, Camila. Olá. Bom, antes de começarmos a entrevista, gostaria que o senhor sorteasse 5 temas, que são as perguntas que o senhor vai responder durante o programa. O senhor vai ter 4 minutos para responder cada uma das perguntas. Bom, agora, mostrando para os nossos telespectadores quais foram os 5 temas sorteados pelo candidato José Neto. O primeiro, cultura e lazer. O segundo, saúde. O terceiro, mobilidade urbana. O quarto, meio ambiente. E, por último, o tema sorteado foi educação. Bom, então vamos começar com a primeira pergunta deste programa para o candidato José Neto, candidato à Prefeitura de Goiânia pelo PPL. O tema é cultura e lazer. Mais de 500 mil pessoas que habitam as periferias de Goiânia estão excluídas de alguma forma do acesso a atividades culturais e de lazer. Quais são os investimentos específicos para a população mais pobre no plano de governo do senhor para esta área? Camila, nós vamos construir os centros populares de cultura na periferia, aonde as crianças, os jovens, os idosos, toda a comunidade vai poder participar estudando teatro, música, fazendo leituras de livro, tendo uma biblioteca disponível, tendo toda uma estrutura, Camila, à disposição deles para que no final de semana eles possam também apresentar o que eles aprenderam durante a semana. O grande ponto está aí. Nós não só temos que oferecer a cultura de uma forma geral, mas temos também que motivar as pessoas a praticarem a cultura. De que maneira? Aonde a gente consegue deixar professores qualificados à disposição durante toda a semana para eles poderem ter aula de violão, música, teatro, dança e outras áreas que eles puderem usufruir e nos finais de semana poderem fazer suas apresentações, sem precisar ir ao shopping, que aqui em Goiânia, infelizmente, e nenhum político, ninguém conseguiu pensar nisso para a sociedade. O outro ponto, vamos voltar com a nossa Rua do Lazer, vamos voltar a ter cultura dentro da cidade, dentro do centro da cidade. As pessoas saem do seu trabalho e não tem nenhum tipo de opção
de lazer, tem que voltar para casa automaticamente e, infelizmente, ficar por conta da televisão. Nós vamos voltar, sim, com o chorinho, que o governador acabou com o chorinho de Goiânia, dizendo que era um local de tráfico, e, na verdade, ele tem que inibir o tráfico e parar de acabar com o chorinho. O governador acaba com a nossa cultura e quem paga o pato é o pobre, é quem não tem realmente condições de ter acesso à cultura. A outra questão é o incentivo aos nossos artistas locais. Nós temos vários poetas, vários grupos de teatros que não são valorizados pela atual gestão e nem pelas gestões anteriores, infelizmente, nem pelo governo estadual. E nós vamos fazer um investimento maciço na cultura local, trazendo com que essas pessoas que têm aí os seus grupos de teatro possam participar e possam apresentar. Quanto ao lazer, nós vamos sim criar os centros poliesportivos nos bairros para que as pessoas possam utilizar de forma adequada esse lazer no final de semana e também durante a semana, porque durante a semana nós temos pessoas que trabalham em outros ambientes, horários diversificados e não tem um tipo de lazer em outros horários. Infelizmente, a cabeça dos nossos administradores pensa que é só das 5 às 7 da noite e ninguém mais funciona depois desse horário. Então nós vamos criar o centro poliesportivos para poder as pessoas terem lazer e os centros populares de cultura na periferia e não como foi feito criando o Oscar Niemeyer, que é para um público rico, só para o pessoal do condomínio fechado e a população não tem acesso porque nem ônibus passa naquela região. Então, o que nós vamos fazer é fomentar a cultura e o lazer na periferia e dar a oportunidade de humanizar a cidade e de tirar um pouco desse karma ruim que está se instalando na periferia. Bom, a gente continua a entrevista com o candidato José Neto, do PPL, no próximo bloco. Não sai daí porque você vai conferir 2 perguntas para o candidato. O Conexões já está de volta, trazendo a 3ª entrevista com um candidato à Prefeitura de Goiânia. O entrevistado de hoje é José Neto, candidato do PPL. E o tema sorteado para este bloco pelo próprio candidato é saúde. A pergunta sobre saúde, candidato: para muitos analistas, a saúde pública é um dos principais gargalos em Goiânia. O que o senhor deve fazer, caso eleito, para melhorar as condições de trabalho dos servidores da saúde e também o atendimento à população? Camila, fazer ao contrário do que o governo estadual está fazendo. Nosso governo estadual está vendendo a nossa saúde e tem um candidato que está prometendo consertar a saúde em 7 meses. Em 7 meses ele vai vender a saúde como o governo estadual está vendendo a saúde. Nós somos contra as OS, porque as OS elas não se justificam. É simples, Camila, a leitura. Se você tem 1 milhão para gerenciar o hospital, como que você pega 200 mil e dá para um OS e esse hospital vai ser bem gerenciado? Essas OS é o atestado de incompetência do governador e do seu secretário de saúde e o município não vai aceitar isso. Pelo contrário, nós vamos fazer uma gestão dinamizada, nós vamos trazer as UPAs que a prefeitura ainda não instalou e no Rio de Janeiro e em outros lugares. A Aparecida de Goiânia é um grande exemplo. Estamos agora com problema no hospital de urgência em Aparecida e quem salvou o município foi a UPA. Então a UPA, que é a unidade de pronto atendimento, vai desafogar os CAIs e os CAIs nós vamos transformar em clínicas da família. Por que clínica da família? Porque o CAIS está mais próximo de você, que está aí nos assistindo. Então esse CAIS você vai poder fazer os exames, você não vai mais precisar ficar correndo para poder fazer exame de um lado para o outro, gastar 3 meses para finalizar seus exames, você vai fazer lá no CAIS. Nós vamos criar o primeiro laboratório do Brasil de análises clínicas municipal. Não foi criado ainda, nós vamos criar, nós vamos tirar o custo disso aí aonde? Ao invés de ficar pagando para a iniciativa privada, nós vamos fazer, a própria prefeitura vai fazer, vai baratear o custo, nós vamos melhorar esses exames, vai antecipar e chegar na sua mão esses exames. Você não vai precisar mais correr de um lado para o outro. O médico vai solicitar os exames e você vai entregar para eles ali mesmo naquela clínica da família que você foi atendido. E nós vamos criar sim, vamos dar assistência para algo que foi
parado nos governos passados, que é a saúde mental, que não tem investimento, que não tem um trabalho em cima disso aí, e nós vamos investir, nós vamos criar 4 clínicas de saúde mental em Goiânia, que possam ajudar as nossas categorias, a nossa comunidade mais pobre, que não tem como cuidar dessas pessoas, que é um tratamento muito caro. E vamos criar uma clínica de tratamento especializado para os nossos idosos, o geriatria, com toda a estrutura para elas, porque nós temos algumas especialidades, como a clínica da mulher, que já funciona, mas nós não temos geriatria e nós não temos clínica da saúde mental voltada para esse público. E nós vamos trabalhar porque a sociedade paga um preço alto. Agora, a questão da saúde é gerenciamento. Eu visitei os CAIS em Goiânia, e os CAIS em Goiânia estão faltando o quê? Gerenciamento. Tem lugar que tem muitas gases e tem lugar que não tem gases alguma. Então, se nós temos 93 CAIS, nós compramos 93 mil comprimidos e dividimos em forma igualitária. Nós vamos fazer pesquisa, você vai fazer o seu tratamento, você chegou em outro CAIS, o médico sabe que você já foi tratado daquele problema, o médico já sabe qual o medicamento que você tem alergia, o médico já sabe de tudo, então você não vai precisar fazer uma nova planilha, basta você dar o seu nome e o RG. Nós vamos informatizar e dar uma gestão bem dinâmica para poder facilitar, e vamos construir fazendo parcerias, abrindo novas UTIs, que é uma necessidade latente da cidade, e nós vamos fazer parcerias para abrir novas UTIs para a sociedade. Bom, agora um outro gargalo aí na cidade de Goiânia, porque o tema que o senhor sorteou foi mobilidade urbana. Em relação à mobilidade urbana, o que o seu plano de governo prevê como medidas para melhorar a mobilidade? Camila, muito bom esse tema. Esse tema ontem eu tive num debate sobre mobilidade urbana, com o Fórum de Mobilidade Urbana, e nós estamos travando uma discussão muito pesada. Por quê? Primeiro, que nós não podemos mais pensar em mobilidade urbana e pensar em transporte público só em ônibus, que é uma falha de todos os outros candidatos. Eles pensam em mobilidade urbana só em ônibus. A outra falha deles é quando eu disse que a gente ia iniciar o metrô, eles começaram a dizer que é impossível fazer o metrô. Eu não disse que eu vou fazer todo o metrô. O metrô de São Paulo começou na década de 70. Está sendo construído até hoje. Nós temos que iniciar o metrô, fazer com que a pessoa tenha oportunidade de mudar de modal. Então nós estamos propondo o aeromóvel. Você que está aí nos assistindo, vai ver no nosso material de campanha que o aeromóvel é um trem, é um metrô suspenso, onde fica 6 metros de altura, ele é altamente ecológico e sustentável, ele não utiliza gasolina ou pneu para poder amanhã a gente ter que ficar trocando ou óleo diesel, pelo contrário, ele utiliza gás comprimido, o ar comprimido vai empurrar aquele veículo, e ele é altamente ambiental, está instalado no Rio Grande do Sul há 23 anos e nunca teve um problema. Então nós vamos instalar o aeromóvel, que é 50% mais barato que o VLT, com o dinheiro do VLT, nós vamos construir o aeromóvel no eixo Anhanguera, no eixo Norte-Sul, e nós vamos baratear, olha o que eu estou dizendo, nós vamos baratear o custo da passagem, porque o aeromóvel é 10%, a manutenção dele é 10% do custo de manutenção do VLT, e chega a ser só 5% do custo de manutenção do BRT, que é ônibus que eles querem implantar no eixo Norte-Sul. E nós vamos criar o estacionamento verde, aonde as pessoas que entrarem na cidade através dos estacionamentos, são um exemplo do estacionamento do parque ali, do terminal Padre Pelágio. Você vai ter um estacionamento ali com o shopping, com toda a estrutura de mercado, com toda a estrutura para você. Você vai deixar o seu carro, economizar em gasolina, economizar em todos os outros aspectos, economizar em tempo. E vai pegar um veículo com ar-condicionado, com televisão, com toda uma estrutura e com um tempo mais rápido. Em Brasília, nós administramos, o PPL, Partido Pátria Livre, administra lá com o Campanella, administra o DF-Trans. Nós criamos os corredores exclusivos para ônibus, táxi e ambulância. Hoje, quem vai da cidade satélite no seu próprio carro para o plano piloto gasta 1h30. Quem vai de ônibus, táxi, gasta cerca de 25 minutos. E esse eixo exclusivo nós vamos criar também em Goiânia. E no aeromóvel que nós vamos criar, como ele é suspenso, embaixo nós vamos instalar ciclovias. O plano diretor prevê 140 km de ciclovias. Nós vamos cumprir o plano diretor e vamos aumentar através do eixo Anhanguera e do eixo Norte-Sul, que nós vamos implantar também. Mas nós vamos criar outros modais, como veículos menores para andar em alguns espaços de Goiânia que não comportam veículos maiores. Então Goiânia não pode mais se pensar em só um momento, em só um projeto, em só um modal. Temos que pensar em vários modais para solucionar, porque nós temos que privilegiar o transporte público, tirar carro pequeno da rua. E para eu tirar carro pequeno da rua, eu tenho que dar qualidade no transporte coletivo, para poder a pessoa ela ter o estímulo
de deixar o carro pequeno em casa e ir no transporte coletivo, onde ela vai ter o mesmo conforto do que ela teria no seu carro ou na sua moto. E nós vamos economizar na saúde, vamos economizar em educação e economizar também em multa, porque a multa é o último recurso. Nós não somos a favor da multa, nós somos a favor da educação e da oportunidade à pessoa poder mudar de transporte e não ficar sendo obrigado a andar de ônibus, porque eu não tenho vínculo nenhum com nenhuma dessas empresas, eu não tenho nenhum tipo de amarração com nenhum tipo de esquema, e por isso eu vou quebrar esse monopólio. Bom, e o Conexões vai para mais um rápido intervalo e no próximo bloco você confere as duas últimas perguntas para o candidato José Neto à Prefeitura de Goiânia pelo PPL. Não saia daí, o Conexões volta em instantes. Já voltamos com o terceiro bloco do Conexões e você confere as duas últimas perguntas para o candidato José Neto, que é do PPL e concorre à Prefeitura de Goiânia nas eleições 2012. O quarto tema sorteado pelo candidato foi meio ambiente. Falando sobre meio ambiente, a ocupação desordenada do município tem causado sérios problemas ambientais, como a devastação das árvores nativas e também o comprometimento de rios e nascentes. O meio ambiente é tocado dentro do seu plano de governo, o que deve ser feito para tentar conciliar as atividades econômicas com o meio ambiente? Bem, Camila, a gente tem uma preocupação muito grande com o meio ambiente, tanto que nós estamos apresentando o aeromóvel, que é uma solução ecologicamente sustentável para a nossa cidade. Essa situação de Goiânia hoje, ela é muito oriunda da maneira que o plano diretor não foi obedecido e da maneira do crescimento da cidade. O que acontece? Os nossos governantes, eles não têm respeitado muito o crescimento natural da cidade, eles têm forçado um crescimento para poder algumas empresas ganharem e se beneficiarem disso, que é o que eu tenho dito. Eu vou fazer uma gestão, uma administração voltada para o povo e para a cidade, porque Goiânia vai fazer 100 anos, daqui 21 anos. Que cidade nós queremos? Que cidade nós estamos transformando para poder deixar? Que legado que nós vamos deixar? Será que nós vamos deixar uma cidade arborizada ou uma cidade destruída para que as pessoas venham estar tratando daqui 21 anos do mesmo ponto, do mesmo tema, trazendo os mesmos problemas? Então, nós não vamos de forma alguma liberar os alvarás para a construção de prédios dessa maneira que está sendo feita. A outra questão é a questão das empresas. Goiânia é uma cidade que tem uma característica que não é uma característica industrial. Nós não temos aqui uma tradição de grandes indústrias, mas sim de serviços. O que nós temos que fazer é fomentar uma indústria limpa, trazer uma indústria limpa, uma indústria de tecnologia, uma indústria voltada para pequenos espaços, onde que a gente possa construir tecnologia, fazendo com que aumente a arrecadação do município, fazendo com que aumente o valor pago para cada profissional, ao invés da indústria que explora simplesmente, que só produz baixa tecnologia, ela paga um salário baixo, gera pouco para o município e degrada muito o ambiente. Nós temos que mudar o nosso foco. Vamos fazer aí um convênio para tentar buscar outras alternativas, encaminhar a Unilever para outro caminho, abrir o espaço para poder montar polos de contábeis, polos administrativos, então voltar para esse tipo de escritório que gera hoje muito emprego, que gera uma tecnologia muito maior e a gente polui muito menos, porque o desgaste é muito menor. A outra questão é o que? Nós vamos fazer todo um projeto de renovação dos ambientes verdes da cidade. Então, esse projeto de renovação dos ambientes verdes, que nenhum candidato tem coragem de falar e de fazer, porque eles têm medo de peitar as imobiliárias, a empreiteira, e a gente não tem medo disso, porque eu estou aqui para fazer um projeto e administrar a cidade para o povo, e não para algum grupo de 5, 6 empresários que querem só ganhar dinheiro e deixar esse caos. E conscientizar também nossos empresários, porque até coloquei ontem no Fórum da Mobilidade, os empresários constroem os empreendimentos, sem nenhum tipo de análise de impacto ambiental e faz o quê? Eles colocam que vai ter qualidade de vida e acaba não tendo qualidade de vida, porque você tem um trânsito de má qualidade, você tem muito carro na rua, você tem uma desestrutura total, você não tem água e esgoto suficiente, você acaba desestruturando todo aquilo que já está montado ali
e você tem que forçar para poder caber aquelas pessoas. Nós não vamos fazer isso e não vamos admitir isso. Nós vamos fazer um projeto ambiental de resgate da nossa natureza e não vamos liberar alvarás mais para esse tipo de construção. Pelo contrário, vamos barrar e fazer um planejamento adequado para que a gente possa salvar as nossas nascentes e manter e aumentar o que nós temos aqui em Goiânia. Bom, última pergunta, candidato. O tema sorteado pelo senhor no primeiro bloco foi educação. Então, falando sobre educação, uma das principais reclamações em relação à rede municipal de educação é a falta de vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil, CEMEIs. Faltam pelo menos 5.000 vagas para as crianças. O senhor vai desenvolver ações para universalizar o acesso à educação básica em Goiânia? Camila, faltam 5.430 vagas, ao último dado da Secretaria de Educação Municipal. A Prefeitura ela já tem encaminhado um projeto para 54 CIMEIs. Esses 54 CIMEIs ainda não foram licitados, não foram encaminhados, mas já está com o projeto pronto, já é uma detectação que eles fizeram e já tem locais, já tem um projeto estabelecido. A Prefeitura atual está dizendo que vai construir 81. 81 supre essas 5.000 vagas. Só que a hora que eu terminar de fazer os 81, Camila, o que vai acontecer? Vai faltar vaga. E esse tipo de pensamento nós não podemos ter dentro da sociedade, dentro da administração pública. Eu tenho que fazer um projeto que já sobre vaga, porque a sociedade vai continuar crescendo. Ou não vai nascer mais crianças, não vai ter mais crianças que vão necessitar mais de vagas. Vai ter cada dia mais. Então, qual que é a nossa proposta? Nós vamos fazer 100 CIMEIs, nós vamos construir 100. Esses 100 vão suprir a cidade durante 12 anos. Daqui 12 anos, a cidade vai estar totalmente tranquila com essas vagas, com os 100 CIMEIs que nós vamos construir. A partir daí, o prefeito que vier posteriormente vai poder fazer um plano de expansão para suprir as novas vagas que vierem, com mais tranquilidade, com todo jeito para poder fazer um projeto melhor. Quantas escolas? As escolas, nós temos escolas caindo ao pedaço, nós temos escolas que estão esmagadas, nós temos professores valorizados, nós vamos valorizar o profissional da educação, não só professores, mas também os psicólogos, todo um projeto voltado para a escola, para humanizar a escola e fazer com que a criança tenha vontade de ir para a escola e também o professor e o profissional queira ir para a escola. Porque não dá para ir para uma escola que não tem lugar de fazer a merenda, que não tem um local de banheiro adequado, que tem uma goteira caindo na sua cabeça, que você não tem uma carteira, que você não tem giz, que você não tem uma estrutura adequada. A escola que der para a gente reformar, nós vamos reformar. A escola que não der para reformar, nós vamos jogar no chão e fazer uma nova escola, preparada para receber o ensino integral, de tempo integral, uma escola moderna, com laboratórios modernos, com estrutura moderna. Por quê? Não adianta ficar remendando, não adianta ficar fazendo maquiagem. Os governos passados só fazem maquiagem. Eles fizeram maquiagem, nós estamos aí com o caos que está na educação, na saúde, no transporte. Ao invés de resolver o problema com eficácia, com vontade, enfrentando o problema de frente, fica maquiando, dizendo que vai resolver o problema com 81 CIMEIs. Não vai resolver com 81. Vai resolver com 100, porque a hora que terminar os 81, vai faltar vaga. Então nós temos que ter clareza e resolver os problemas afinco, com vontade, com respeito ao cidadão, porque é dinheiro do cidadão, que é outra situação que eu tenho falado. Os políticos aí ficam falando, não, porque eu vou inaugurar. Não, o dinheiro é do cidadão, quem inaugura é o povo, quem fez a obra foi o povo, você só foi um gestor. Você foi um administrador daquele recurso e levou a necessidade do povo para o povo. E você não é o autor da obra ou o dono da obra. Você não tirou um centavo do seu bolso para construir aquela obra. Então, cidadão que está nos assistindo, pense nisso. Quem é o dono da obra é você. É você quem pagou por aquela obra. Então, a obra tem que ser executada ao seu favor e não ao favor de uma empreiteira qualquer. Bom, você acabou de conferir as 5 perguntas ao candidato José Neto do PPL. E no próximo bloco você confere uma fala aberta do candidato, falando mais sobre o plano de governo para a Prefeitura de Goiânia. Não saia daí, o Conexões volta em instantes. Já estamos de volta com o último bloco do Conexões e agora você confere uma fala aberta do candidato José Neto, que concorre à Prefeitura de Goiânia pelo PPL. Candidato, você tem 5 minutos para falar abertamente sobre o seu plano de governo. Muito obrigado, Camila, muito obrigado à TV UFG, muito obrigado a Deus por essa oportunidade de estar aqui
conversando com você na sua casa. Muito obrigado a você que deixou um tempinho aí para poder estar nos assistindo, observando nossas propostas. E eu quero dizer para você, o PPL é um partido novo, um partido que lutou pela Dilma, que lutou com Lula para poder o Lula chegar na presidência, e nós renovamos. E quando nós renovamos, nós conseguimos fazer com que o país avançasse. Hoje nós temos mais qualidade, nós temos mais dignidade, nós temos mais dinheiro no bolso, nós temos um pouco mais de tranquilidade. Quando nós votamos nesses sistemas que já estão vencidos, a exemplo do governo aqui do estado de Goiás, nós estamos vendo aí o que está acontecendo. Greve para todo lado, polícia civil parada, o governo entrando onde ele não deve entrar e deixando de fazer o que tem que fazer para a prefeitura, fazer para o município. Então, conosco, com o PPL, com o José Neto, você vai ter água em todas as ruas de Goiânia, esgoto em todas as ruas de Goiânia. Por quê? Porque eu vou municipalizar a água. Eu vou tirar da mão da Saneago, que deixou você aí 105 dias sem água. Eu vou trazer para a prefeitura e levar. As 10 prefeituras do país que têm a melhor água no país são municipalizadas. Eu vou levar a melhor água com ISO 9000 que você vai poder beber da torneira. Não vai precisar mais comprar água encanadinha, aquelas águas engarrafadas, e vai baratear para você. Nós vamos baratear o custo da água também para você. Eu vou municipalizar o transporte de Goiânia. Nós vamos criar a empresa de transporte em Goiânia para baratear também o custo da passagem e criar novos modais, novos modelos de transporte para você, para que você não precise mais ficar andando em latas de sardinhas com o nome de ônibus, porque eu passo por isso também, sei como é a dificuldade de cada um de vocês, e tenho pessoas que sofrem muito com isso. Vamos solucionar a saúde, vamos criar as creches com tempo integral, creches 24 horas para as mães que trabalham à noite, para as mães que trabalham em tempos diferenciados. Nós vamos criar também o primeiro polo gastronômico em Goiânia, valorizando o nosso turismo, valorizando os nossos hotéis. Nós temos um parque hoteleiro muito grande e podemos ser aqui sede, sim, da Copa o ano que vem, da Copa das Confederações, e ser sede da seleção brasileira. Mas para isso temos que ter um parque gastronômico adequado para isso. Nós vamos também solucionar o problema da educação, como eu já disse aqui há algum tempo atrás. Nós vamos criar o CIMEIs, nós vamos criar novas escolas, nós vamos abrir novas vagas para você poder colocar suas crianças tranquilamente estudando com qualidade. Vamos valorizar o profissional que trabalha na prefeitura. Esse profissional, nós temos uma preocupação que nenhum candidato levantou aqui até agora, que é com a aposentadoria. Hoje esse profissional aposenta com valor e depois vai ficando cada vez menor o seu salário. Não tem uma aposentadoria digna no momento da vida, depois que ele prestou 25 ou 30 anos de trabalho para a sociedade, ele não tem o respeito da sociedade e tem um salário digno. Nós estamos preocupados com você também, servidor público, em melhorar o seu cargo de salário, melhorar o seu salário, melhorar a sua qualidade de trabalho, para que você possa ir trabalhar e ter realmente um ambiente adequado, um ambiente que realmente lhe dê gratificação, lhe dê tranquilidade para trabalhar. E com a descentralização do serviço público, nós vamos levar para cada canto da cidade a prefeitura. O prefeito não pode mais ficar escondido no Paço Municipal longe. Eu vou levar o gabinete do prefeito para o centro da cidade, para a Avenida Goiás com a Anhanguera, para que a população possa olhar no olho do prefeito e cobrar do prefeito. O prefeito não pode ter medo de andar e olhar no olho da população. O prefeito tem que estar junto com o povo, tem que estar ali parado junto com o povo, andando, caminhando, ouvindo o povo, tendo tempo para ouvir o povo e não escondido, longe da sociedade. Nós também vamos inovar, nós vamos fazer a prefeitura virtual, onde você pode buscar o serviço da prefeitura através da internet. Nós vamos garantir a você que você vai poder trabalhar junto à prefeitura sem precisar se deslocar da maneira que está hoje aí. Gostaria que você me desse a oportunidade de administrar a Goiânia e fazer a Goiânia que nós precisamos, mais humana, a Goiânia mais digna e a Goiânia que nós queremos, a Goiânia que vai inteirar 100 anos, daqui 21 anos, nós vamos ter uma Goiânia que nós vamos poder cortar um bolo, soltar foguete e dizer para os nossos filhos, fizemos a melhor Goiânia, a melhor cidade do país, a melhor cidade do mundo, porque é a cidade que nós amamos. Muito obrigado. Conexões, você que agradece a sua presença, candidato. Eu que agradeço muito mesmo por esse espaço democrático. Bom, e você continue aí conferindo mais atrações do Conexões. Você confere agora o Conexão Urbana.
A Coordenadoria de Assuntos Internacionais da Universidade Federal de Goiás está com inscrições abertas para a pré-seleção de estudantes de graduação da UFG para a realização de intercâmbio acadêmico no primeiro semestre do ano que vem. O intercâmbio pode ser feito em 8 instituições de ensino superior em Portugal. Há 5 bolsas disponíveis com valor de R$ 7.749 cada uma estão sendo oferecidas pelo Programa de Bolsas Luso-Brasileiras Santander Universidades. Para mais informações, acesse os sites que estão na tela. O Cine Goiânia Ouro exibe a mostra Zé do Caixão até a próxima sexta-feira. Na programação da mostra está a trilogia mais famosa do cineasta. São 3 sessões ao dia, a primeira ao 12h30, a segunda às 3h da tarde e a última às 9h da noite. Os ingressos custam R$ 2. E é com este quadro que o Conexões de hoje chega ao fim. Este programa é produzido em parceria com o Laboratório de Produções Audiovisuais Integradas da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG e também com a Assessoria de Comunicação da Universidade Federal de Goiás. Mas você também pode ser um parceiro do Conexões. É só mandar sugestões de pauta, perguntas, críticas ou até mesmo matérias prontas. Você faz isso acessando as redes sociais ou então mandando um e-mail para o programa. E você também pode acessar o blog do Conexões e assistir a todas as edições que já foram produzidas. O Conexões está sempre aberto para se conectar com você. E eu te espero no próximo sábado, às 8h15 da noite. O programa tem reprises em 2 horários no domingo, ao 12h15 e às 10h15 da noite. Até a próxima semana!